Olá, o meu nome é Paula Castro, eu sou formada em Medicina Tradicional Chinesa e sou especialista em fertilidade. E neste vídeo eu vou falar sobre como podemos melhorar a qualidade espermática. E para nós percebermos todas as sugestões que eu vou clarificar aqui, primeiro de tudo vou falar sobre a formação dos espermatozoides, que é chamada a espermogênese. As hormonas masculinas são muito parecidas com as hormonas das mulheres e nós vamos falar nas mesmas, portanto, do LH, do FSH. No entanto, existem algumas pequenas diferenças. A primeira está relacionada com as funções das hormonas. Elas vão ter funções completamente diferentes. Nas mulheres vão produzir estrogênio e progesterona e nos homens vão produzir predominantemente a testosterona. Depois, outra diferença é que as hormonas nos homens têm uma produção sempre contínua e nas mulheres é por fases, consoante o ciclo menstrual. Mas vai tudo começar exatamente da mesma forma. Começa no hipotálamo, que vai segregar a GNRH, que depois vai enviar para a hipófise, e a hipófise vai então produzir a LH e o FSH. No caso dos homens, estas hormonas são enviadas para os testículos. E aqui vão tomar dois caminhos completamente diferentes. O primeiro caminho é através das células de Leydig, que vão produzir a testosterona, que é aquela hormona que tem os efeitos mais virilizantes, que fazem com que os homens sejam maiores, que tenham mais força, que tenham mais líbido, tenham uma voz mais grossa, mais músculo, que os ossos sejam mais pesados, portanto, é derivada da testosterona. E também podem vir a ter um aumento da gordura visceral, um aumento das glândulas sebáceas, e por isso tem mais acne, tem a pele, o cabelo mais oleoso. Depois, o outro caminho é através das células de Sertoli, no testículo, que vão fazer a espermatogênese. E a espermatogênese é o quê? É o processo que regula a criação dos espermatozoides. E para isto funcionar bem, nós temos que ter um casamento perfeito entre as hormonas. E aí sim temos a base da formação dos espermatozoides. Então, recapitulando, todo o circuito que começa no cérebro e vai terminar no testículo tem que funcionar de forma interrupta. E se acontece algum erro, algum curto-circuito, podemos ter, por exemplo, a aromatase, que vai propiciar um aumento do estradiol, e o estradiol vai fazer aquilo que nós chamamos de um feedback negativo e acaba por baixar a testosterona. E isso vai influenciar o resultado final, que é a espermatogênese, a formação dos espermatozoides. E nós sabemos que existem já alguns fatores à partida que fazem parte da biologia, que podem interferir com este correto funcionamento. Um deles é a idade do homem, porque quanto mais idade o homem tem, mais ele produz o transportador da testosterona, que é o SHBG, que é como se fosse um pequeno autocarro que vai levar a testosterona para onde ela tem que ir. Agora, a questão é que este autocarro tem que pedir à testosterona: olha, vem comigo, deixa-me ser o teu motorista, porque eu não consigo ir sozinho com um autocarro tão grande. Mais ou menos assim. E a testosterona vai uma parte de si e vai ficar menos disponível a testosterona total. Por isso, quando nós fazemos uma avaliação hormonal a um homem, temos que ter em conta que ele até pode ter muita testosterona total, mas tem pouca livre, pouca disponível. E à medida que tem mais idade, o SHBG, o autocarro transportador, vai ser maior. E nós vamos precisar do motorista, vamos precisar do fiscal, vamos precisar do porteiro no autocarro, precisamos de muita coisa para que funcione. Portanto, há muita margem de erro. E aquilo que nós percebemos é que quanto mais idade, menos testosterona livre nós vamos ter. E além disso, também existe um aumento natural da prolactina. Mais uma vez, quanto mais prolactina, menos hormonas sexuais, menos testosterona disponível existe no organismo para a espermatogênese. E assim, basicamente, estas são as causas que podem fazer com que o homem perca um pouco a sua fertilidade quando falamos em termos hormonais. Agora percebemos como é que funciona a formação dos espermatozoides e percebemos em termos hormonais como é que se organiza. Vamos perceber quais são os fatores no nosso estilo de vida que podem prejudicar a formação dos espermatozoides, para nós os podermos corrigir. E o muito importante que eu tenho que falar é no stress. O problema do stress não é ele existir. O problema é o excesso do stress oxidativo no nosso organismo e esse excesso vai se tornar patológico.
E como o espermatozoide do homem, quando já está maturado, já não tem a película citoplasma à volta para se defender, ele vai ficar mais frágil numa situação em que nós temos mais stress. Este stress oxidativo vem dos nossos hábitos de vida, vem da nossa alimentação. E o que é que nós temos que ver aqui? Vamos analisar quais são as fontes que nós podemos banir para proteger os espermatozoides. E se nós tivermos em conta uma alteração de hábitos de vida entre 60 a 90 dias no percurso de formação dos espermatozoides, que é o timing que demora a formar os espermatozoides, nós conseguimos alterar bastante a qualidade deles, reduzindo o stress oxidativo. Antigamente pensava-se que esta fase do stress oxidativo só fazia danos nos espermatozoides na fase final de maturação deles, mas agora já percebemos que também na fase inicial, nos 3 meses de formação dos espermatozoides, o DNA do espermatozoide pode estar a sofrer diretamente com qualquer alteração na dietética que nós tenhamos ou nos hábitos de vida. Por isso, se nós alterarmos para o lado positivo, o tempo suficiente para eles se formarem, mais o tempo de maturação, nós podemos ver resultados concretos na mitocôndria do espermatozoide. Por isso é importante termos em conta que há um timing específico para nós colhermos os benefícios das alterações que vamos fazer. E o stress emocional, a ansiedade. O que é que acontece? Se nós estamos a produzir mais hormonas de stress, vamos produzir menos testosterona, porque estas hormonas são antagonistas. E onde é que isso se vê no espermograma? Os estudos dizem que impacta sobretudo a quantidade e a qualidade dos espermatozoides, mais uma vez por causa do stress oxidativo, que leva a que as células produzam mais radicais livres que vão atacar a si próprias e, portanto, vão dificultar a produção de espermatozoides. Outro problema que existe e que pode dificultar a qualidade espermática é o excesso de peso. Porquê? Nós temos um processo no nosso organismo que se chama aromatase e que está presente, acontece nas células adiposas. Ou seja, quando o homem tem um excesso de peso, ele vai produzir muita aromatase, que vai traduzir a testosterona, vai transformá-la em estradiol. E esse estradiol faz o tal, que eu já falei há pouco, biofeedback negativo. Esse estradiol vai baixar a testosterona. Então acaba de ser um problema um pouquinho como uma pescadinha de rabo na boca. Quanto mais peso, menos testosterona, menos espermatozoides, menos qualidade de espermatozoides, menos velocidade nos espermatozoides. Então é um problema que tem que ser tido em conta. Outro também, e que eu vejo na minha prática clínica, que é muito menosprezado, é a presença de infecções, muitas delas já de forma crónica. Candidíase no esperma, as doenças sexualmente transmissíveis, que podem até não estar ativas, mas podem ter deixado sequelas. Quais? Por exemplo, podem dificultar a subida do esperma, pode haver um esperma com poucos espermatozoides vivos, ou até podemos ter óvulos fertilizados, mas que não conseguem fazer o caminho de descida das trompas de falópio e podem causar uma gravidez ectópica. Muitas das vezes até pode ser através da mulher que tem uma candidíase e que a trata, mas o companheiro não tratou e está assintomático e pode também prejudicar o funcionamento daquele espermatozoide. O que é que faz aumentar a candidíase? O açúcar, o álcool, o stress, o tabaco. Qualquer pessoa que tenha variadas alterações gástricas, como obstipação, arrotos, diarreia, flatulência, muitos fungos na pele ou nas unhas, ou até quem fuma com frequência cannabis, são pessoas que podem ter um desequilíbrio na microbiótica e a candidíase pode se tornar mais invasiva e manifestar-se. Então, atenção a estes sintomas. Se estiverem presentes, há que fazer o despiste e há que tratar os dois. Outro fator muito importante que afeta a qualidade do esperma e até aumenta as taxas de aborto é a presença de toxinas. Nem sempre elas são visualizadas nas análises sanguíneas, primeiro porque elas se alojam nos órgãos e só depois nos tecidos circundantes. O que é que me faz desconfiar que possa haver aqui uma intoxicação ambiental? Quando existe um mau espermograma, mas não vejo nenhuma causa assim aparente no estilo de vida e na alimentação daquele paciente, quando existem abortos recorrentes, quando o paciente tem uma profissão sujeita a toxinas ambientais, metais pesados, tintas, tóxicos, fumos, quando aquele casal ainda não fez alterações no nível de vida e tem demasiadas contaminações,
seja na cozinha com as panelas de alumínio, seja viverem numa grande cidade com muita poluição, ou pacientes que a urina, a transpiração tem um forte cheiro a metal, ou que têm muita tendência para feridas, para aftas. Então, há que desconfiar. O sexto fator que temos que ter em conta é a presença de trauma nos testículos. Trauma pode ser, por exemplo, uma torção testicular, com uma pós-atrofia nos testículos que vai fazer menos vascularização e, portanto, há menos nutrientes naquela espermatogênese, ou até mesmo varicocelos. A maioria dos pacientes que eu tenho com varicocelos, os urologistas até dizem que não afeta muito a fertilidade. Eu não concordo, porque vamos olhar pela lógica. Se existe menos vascularização, se existe mais calor, tem que afetar. Estes são aqueles pacientes que têm tendência para varizes, tendência para hemorroidas, dores testiculares, e só por estes sinais de alerta há que despistar. E então aí sim nutrir aquele homem para ter nutrientes que possam ajudar a espermatogênese, mas ajudar na circulação sanguínea para que esses nutrientes consigam chegar aos testículos. Outro problema muito comum nos dias de hoje é as radiações por causa do telemóvel. Em 2017 foi feito um estudo muito completo que fala sobre o uso do telemóvel, o tempo do uso, e diz que quanto mais nós usamos, os homens, menos mobilidade e pior morfologia os espermatozoides têm. Há uma grande relação. Depois existem mais estudos ainda que foram analisar não os homens, mas animais machos e que viram que quando eles estão muito expostos à rede Wi-Fi, pelo menos 2 horas por dia, os espermatozoides nos animais também já tinham muitas alterações de morfologia. E eu sei que isto é algo que nós não conseguimos controlar porque existem antenas de telecomunicações por todo o lado. Mas, por exemplo, se estiver a pensar em comprar uma casa, escolher uma casa um pouquinho mais afastada das antenas. E com o seu próprio telemóvel, controlar o uso do telemóvel. Por que não fortalecer as relações familiares, deixar o telemóvel à entrada de casa e ter 2 momentos de controle para visualização das mensagens, das chamadas, deixar o som alto, se alguém telefonar, ouve, vai lá e atende, mas não ter o telemóvel sempre consigo dentro de casa. Também muito cuidado com o uso do computador, principalmente no colo, perto dos testículos. Quando se senta no sofá, nada de computador por ali. Para já, por causa das radiações, depois por causa do calor e também porque propicia muito mais tempo estar sentado no sofá. O sedentarismo não vai funcionar a favor dos seus espermatozoides. Outro fator muito controverso é o exercício físico. Precisamos sim de exercício físico, mas eu vejo muitas vezes homens a praticar exercício físico em excesso. Mais do que 3 horas por semana, para quem está a tentar engravidar, pode não ser adequado. Porquê? Porque existem hormonas que vão estar a ser segregadas em grande dosagem. Cortisol, adrenalina, noradrenalina. E o nosso corpo não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Quanto mais nós vamos estimular estas hormonas, menos produção temos das hormonas sexuais, que nós precisamos delas. Os homens precisam para a espermatogênese, para a criação de bons espermatozoides. Por isso, regular a quantidade de desporto. Mas existem alguns desportos que são especialmente mais complicados para a fertilidade. Por exemplo, o ciclismo. Porquê? Porque os testículos eles vão estar assentados em cima do selim, vai aquecer, vai diminuir a circulação sanguínea, vai fazer algum trauma na zona e a maior parte dos homens que faz ciclismo, além de todas estas questões, ainda faz demasiadas horas aquele desporto. Então, pelo menos 3 meses antes de tentar engravidar, é muito importante que os homens reduzam um pouco a atividade de desporto para 3 horas por semana e, no caso de serem ciclistas, mesmo com 3 horas por semana, que comprem aqueles assentos mais próprios que protegem os testículos. E vamos para o fator mais importante, que é a alimentação. Na alimentação já sabemos que muitos dos alimentos contêm químicos também, contém aditivos que não vão ajudar a saúde, mas uma grande preocupação que eu tenho na alimentação é as gorduras. Porque as gorduras têm um efeito inflamatório, as gorduras saturadas, as chamadas gorduras trans, e elas vão alterar a composição lipídica na cauda do espermatozoide e por isso vai alterar a mobilidade e a função daquele espermatozoide e inviabiliza, por exemplo, uma gravidez natural. Mas vamos falar de soluções. Então eu vou dar 3 sugestões para implementar na alimentação
para melhorar a qualidade espermática. A primeira é o aumento do aporte da vitamina C. Tal como as mulheres, esta vitamina é essencial para o desenvolvimento de gametas saudáveis. Um estudo até revelou que espermatozoides com baixos níveis de vitamina C são aqueles mais deteriorados geneticamente, com mais risco de aborto ou más formações congénitas. Aqui a vitamina C vai ajudar com uma ação antioxidante durante a formação de espermatozoides. Então ela protege-os durante a formação e protege após aqueles 100 dias até serem ejaculados para que não se deteriorem. Além disso, também auxilia bastante na mobilidade deles. Onde é que nós podemos ir buscar a vitamina C à alimentação? Em todos os citrinos. Depois temos os ômegas, os ácidos gordos. Eles atuam como reguladores nas hormonas e o organismo sem eles simplesmente não funciona bem. Onde é que nós os conseguimos encontrar? Nos peixes, na cavala, no arenque, no salmão, nas sardinhas, também nas oleaginosas. E além de ajudar a regular as hormonas, também tem um fator muito importante como antioxidante. E nós já percebemos que reduzir o stress oxidativo é muito importante, nem sempre conseguimos reduzir todo, então vamos compensar com a alimentação. E por último, temos o aporte do zinco. O zinco é vital para a produção de espermatozoides saudáveis. Ele é um oligoelemento, se calhar até dos mais importantes para a função sexual masculina, que está diretamente relacionado com todo o processo. Ele está relacionado com o metabolismo da testosterona, com o crescimento dos testículos e com a própria espermatogênese. A sua produção é muito importante para a mobilidade deles e para uma boa contagem. Onde é que nós o conseguimos encontrar? Nas ostras, no fígado, na carne de boi, acima de tudo na proteína animal. E para finalizar, fica a referência que a dieta que nós usamos em Portugal, a dieta mediterrânica, é a mais indicada para a fertilidade, não só masculina, mas também feminina. E com isto já percebeu as bases, não só para a alimentação, mas para o seu estilo de vida, para conseguir melhorar a qualidade espermática. E para desenvolver mais este assunto, convido a seguir-me na minha página MTC Paula Castro. E vemo-nos em breve.